E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de tecnologia cervejeira. Essa é a nossa primeira aula. Hoje a gente vai ter uma breve introdução, um breve escopo sobre os ingredientes, equipamentos e processos de produção de cerveja. E durante a disciplina a gente vai destrinchando, vai ir a fundo. E o objetivo principal dessa disciplina e diferenciando ela da tecnologia de bebidas fermentadas e destiladas, que talvez até alguns de vocês já fizeram, é que essa disciplina ela é focada na produção de cerveja, principalmente na cerveja dita cerveja artesanal, não tão na cerveja industrial, mainstream, mas artesanal aqui no nosso contexto, né, no Brasil. É uma cerveja que pode ser desde a cerveja caseira até uma cerveja feita por uma média indústria. É meio vago esse termo artesanal, é meio ruim, na verdade, esse termo artesanal, mas é o que a gente tem à disposição para hoje. Nessa disciplina, então, vocês vão aprender a fazer cerveja. Essa disciplina vai ser mais ou menos dividida em duas partes, uma parte mais teórica, que vai até mais ou menos metade do nosso semestre. Vocês já pegaram o programa ali da disciplina, e depois a gente vai tentar fazer de certa forma, ela ser aplicada dentro dos nossos limites, em função de tudo que a gente está vivendo, né? Mas vocês vendo ativamente o processo de produção de cerveja, vendo como faz, vendo detalhadamente, e eu acredito que tem grandes chances de ser até mais proveitoso que um processo 100% real, porque ou presencial, na verdade, né? Que é real, mas porque num processo, se a gente fizesse lá na universidade, né, lá na UFPR, um processo de produção de cerveja, tapa quente, se vocês não conhecem, hoje vocês vão saber o que é tapa quente. Ela leva mais ou menos umas 8 horas e a gente perde o foco dentro da universidade e a maior parte dos processos a gente não precisa estar ali em cima olhando o tempo todo. Então, condensando esse processo aí num videozinho de 40 minutos, uma hora, bem detalhado, eu acho que vai ficar bastante legal. Vai dar um pouco mais de trabalho para mim, mas eu também vou ter esse ônus, mas vou ter o bônus de ter as cervejas para aproveitar depois, né? Infelizmente a gente está aqui distante, não tem como, mas no decorrer da disciplina pode ser que vocês se interessem e queiram fazer seus testes nas casas de vocês e eu acredito fortemente que ao final da disciplina vocês vão estar preparados para ingressar nesse mundo e juntar com os outros conhecimentos do curso e talvez, se for desejo de vocês, se direcionarem para esse caminho. É uma introdução, esse mercado, esse ramo da biotecnologia é extremamente complexo, assim como qualquer ramo da biotecnologia, e aqui a gente tem só um direcionamento inicial e espero que seja um bom direcionamento para vocês. Hoje, então, a gente está com a nossa aula de introdução básica aos processos de produção de cerveja e a gente vai começar com aquela coisa mais simples de todas, né? Como eu começo basicamente todas as minhas palestras de produção de cerveja para quem nunca fez cerveja. Do que é feito a cerveja? O que entra na composição da cerveja? E aí, para exemplificar isso, né, aqui pela legislação brasileira, se a gente pegar qualquer produto alimentício, a gente tem que ter a composição desse produto alimentício e na ordem, inclusive, de quantidade desses ingredientes. Então, pegando aqui um rótulo de uma cerveja bem conhecida, uma cerveja produzida por uma grande cervejaria, né, a Brahma, produzida aqui pela Ambev, a gente tem em ordem esses ingredientes em quantidade. Então a cerveja, ela é uma bebida formada por água, malte, cereais não maltados, carboidratos, lúpulo, e, bom, um e-lúpulo, né? Daí aqui um ponto que entra em coisas que talvez não necessitem ter exatamente todas as cervejas, antioxidantes e estabilizantes. Bom, então a gente vê aqui que a cerveja ela é uma bebida formada por poucos ingredientes e a gente tem que conhecer todos esses ingredientes. A gente vai falar brevemente deles aqui, todos nessa aula. Então temos água, temos malte, temos cereais não maltados, temos carboidrato e temos lúpulo. Eu não sei se vocês conhecem todos esses termos, se eles são familiares para vocês. Malte e lúpulo são termos bem específicos da cerveja. Se vocês não conhecem, vocês vão acabar conhecendo aqui com certeza no decorrer do nosso curso. Bom, a gente tem bastante ingrediente aqui, né?
Mas se a gente pegar os primórdios da cerveja, a gente tem uma lei famosíssima dentro da cerveja de 1516, chamada de Lei da Pureza, ou em alemão de Reinheitsgebot, que é uma lei real da Alemanha, que de certa forma tem uma vigência até hoje, claro que não estritamente, mas essa lei ela dizia que a cerveja, toda cerveja na Alemanha, deveria ser produzida com apenas três ingredientes: água, malte de cevada, e agora a gente adiciona um termo ali, né? No slide anterior a gente viu que tinha malte, mas aqui bem específico, malte de cevada e lúpulo. Claro que em 1516 eles não tinham como saber que existia um quarto ingrediente fundamental, sem o qual a gente só tem um chá de cereal, que é o ingrediente que transforma esse chá de cereal em uma bebida alcoólica, em uma bebida fermentada. Muito conhecido de vocês, vocês estudam muito, que são os micro-organismos, no caso específico da cerveja, a levedura. Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, ou qualquer levedura capaz de transformar, qualquer levedura que seja alimentícia, na verdade, né? Não qualquer levedura, mas que seja capaz de transformar um mosto açucarado, um substrato açucarado, em um substrato alcoólico, ou ácido também, dependendo do tipo da cerveja. Bom, a lei da pureza ela é usada muito como marketing hoje dentro da cerveja. Quantos de vocês não viram aí, né? Cerveja puro malte, cerveja puro malte, cerveja puro malte. Mas nem toda cerveja é puro malte, nem toda cerveja é puro malte de cevada e existem outros ingredientes que entram na composição da cerveja. É, Dentro desses ingredientes adicionais, a gente pode dividir em duas categorias, mas em geral eles são chamados de adjuntos. E esses adjuntos a gente pode subdividir em adjuntos que eles podem entrar como função quase que unicamente como fontes adicionais de carbono, fontes adicionais de açúcar para o micro-organismo metabolizar. Que aí vem o caso de um monte de outros cereais que depois de hidrolizados seus amidos, eles viram açúcar. Então, a gente tem o milho. Quando fala milho, né? A cerveja tem milho. Hoje em dia não vai exatamente milho na produção da cerveja. Esse milho é transformado num açúcar de milho, chamado de xarope de alta maltose, xarope de maltose. Então é adicionado esse xarope de maltose na cerveja que provém do milho, que pode ser feito do trigo, da batata, de qualquer coisa, de qualquer fonte amilácea. Então tem arroz, tem uma cerveja bem famosa, Budweiser, é feita a partir de arroz. É um adjunto que não contribui muito sensorialmente, e deixa a cerveja mais leve, mais refrescante, mais clara também. Açúcar mesmo, você pode colocar açúcar, até sacarose, embora a sacarose, o metabolismo ali, a quebra da sacarose na glicose na frutose, gera um arominha ali que não é tão interessante, então não é muito comum usar quantidades muito grandes de açúcar puro na cerveja. Mas existe. Aqui no Paraná, eu sei que muitos de vocês não são do Paraná, mas aqui no Paraná tem a tradicional cerveja de polaco, que chamam, não é um estilo de cerveja, não é nem cerveja, na verdade, pela ótica da legislação brasileira ou pela ótica da maior parte dos órgãos que definem o que é cerveja, né? Mas é basicamente uma bebida fermentada de açúcar, açúcar caramelo, açúcar queimado, com um lúpulo. E é um tipo de cerveja. Bom, não é bom, mas é um tipo de bebida. Dá para explorar. É, trigo também pode ser como bom, ficou atrás ali da minha telinha, né? Mas ali está escrito trigo. Trigo também pode ser um adjunto utilizado na cerveja como fonte de açúcar. Embora o trigo ele tenha certa picância, certo aroma também, ele entra muito bem em alguns tipos de cerveja. Mas, além desse tipo de é, ingrediente, né, que a gente pode colocar na cerveja, então tudo isso que a gente falou aqui são carboidratos, se a gente voltar aqui, né, então, ali no rótulo da Brahma, a gente tem aqui ingredientes malte, que a gente falou brevemente, mas nem falou o que é ainda. Falou de cereais não maltados, falando de diversos cereais aqui, né? Arroz, milho, trigo, então, que também são fontes de carboidrato. Aqui a gente tem, como carboidrato mais simples, poderia falar açúcar ou cereais hidrolisados que viram açúcar. É, mas esses são os ingredientes básicos da cerveja que têm a intenção de fornecer substrato para o desenvolvimento do micro-organismo. Mas além desses tipos de adjuntos, né, esses tipos de adjuntos que fornecem açúcar, a gente pode ter adjuntos que fornecem sabor também, como ingredientes da cerveja, e aí vai
o que tua imaginação permitir. A gente vai estudar aqui, né, tá no nosso programa, lá para o final da disciplina, estudar as escolas cervejeiras. E hoje, né, existem 4 escolas cervejeiras no mundo que são regionalidades, particularidades de cada lugar do mundo de como é feita a cerveja. Tem a região da Alemanha, tem a região dos Estados Unidos, tem a região da Bélgica, tem a região da Inglaterra. Na região da Bélgica, basicamente qualquer coisa pode ser ingrediente para cerveja. Então, se tem alguma coisa picante ali, um cravo, uma canela, pá, é ingrediente de cerveja. Mel é ingrediente de cerveja. Pegou uma flor que é cheirosa, você acha que ia ficar bom na cerveja? Beleza, a cerveja é tua, você coloca o que você quiser. Então, cervejas belgas, muitos consideram as melhores cervejas do mundo. Eu já tive minha fase que eu gostava muito delas. Hoje eu prefiro uma coisa mais simples. Claro, gosto muito desse tipo, dessa família de cerveja, dessa escola de cerveja ainda. Embora hoje eu vá para uma coisa um pouco mais simples, um pouco, não simples exatamente, mas menos complexa. Mas a gente vai chegar lá. Bom, falando básico dos ingredientes, a gente vai ir aumentando a complexidade. Vai falar ingrediente, processo, e mais a fundo em ingrediente, mais a fundo em processo, e mais a fundo em ingrediente, e mais a fundo em processo. Tentando fazer uma linha lógica aí de como acontece a produção da cerveja, que é utilizado na produção da cerveja. Então, pegando esses ingredientes básicos aí, né, relatados no rótulo da cerveja ou por Reinheitsgebot e mais esses outros que a gente acabou adicionando, a gente pode começar a ter uma ideia do processo básico de produção. Então, a gente até brinco, né? A cerveja ela tem 4 ingredientes básicos e ela tem 4 processos básicos também. Desses 4 processos básicos, 3 hoje em dia são feitos na cervejaria, um saiu da cervejaria, passou para uma indústria específica que é a maltaria. Então, no processo de produção da cerveja, dentro das cervejarias, envolvem esses 3 processos. O processo chamado de mosturação, lupulagem e fermentação. A mosturação é o primeiro processo da cerveja. É o processo onde a gente pega os cereais ou as fontes de açúcar e transfere esse amido ou esse açúcar para dentro da água. Então, essa é a primeira etapa de produção da cerveja. E aí a gente está começando a fazer um substrato, um mosto, que é o jargão utilizado dentro da cerveja, onde tem açúcar e nitrogênio e a base para micro-organismos se desenvolverem. Aí, nesse chazão, né, de malte, de trigo, de açúcar, a gente faz um tempero, falando de forma bem básica, assim, a gente tempera ele com uma plantinha que é o lúpulo. O lúpulo é uma ervinha amarga e bem aromática que ela faz parte da cerveja. Ela diferencia a cerveja de outras bebidas. Esse processo aqui, né, esse processo de mosturação, de pegar e transferir esses açúcares dos cereais ou das próprias fontes de açúcar para a água, ela é comum para um monte de bebidas feitas a partir de cereais. É comum para saquê, para cerveja, para uísque. Agora, a lupulagem é algo bem específico da cerveja. Você adiciona o lúpulo ele vai transformar esse chá doce que você tem ali no começo, né, porque está cheio de açúcar, em uma bebida mais equilibrada. Uma bebida que ao mesmo tempo é doce e ao mesmo tempo é amarga, como, sei lá, se você gosta, né, um café adoçado. O café adoçado ele é doce e amargo ao mesmo tempo. Ele é mais equilibrado do que uma bebida puramente doce. Pensa que enjoativo é tomar uma água com açúcar, uma água com mel. Então esse é o processo de lupulagem, segundo processo que acontece na cerveja. E depois que você tem esse caldo doce e temperado, você adiciona um micro-organismo. O micro-organismo consome parte dos açúcares, ele não consegue consumir todos os açúcares, então você fica com uma bebida que agora é razoavelmente doce, parcialmente doce, porque sobrou açúcar, parcialmente amarga, porque tem os componentes de amargor do lúpulo, e parte do açúcar virou álcool, virou uma bebida alcoólica. Se você reter, né, vocês sabem que durante a fermentação alcoólica, os metabólitos primários ali são o álcool e o CO2. Então você tem uma bebida que ela é alcoólica e se você conseguir reter esse CO2 de alguma forma dentro da bebida, você tem uma bebida que é gaseificada também. E é isso que é a cerveja. A cerveja é basicamente um chá de malte temperado com lúpulo, então uma bebida doce e amarga ao mesmo tempo, onde parte do açúcar virou álcool e virou CO2. Então, uma bebida gaseificada, doce e amarga, provinda de cereais.
bebida fermentada. Tudo bem? Então agora a gente tem uma ideia bem básica de como é o processo de produção da cerveja. Bom, na verdade a gente não tem ideia nenhuma de como é o processo de produção. A gente tem ideia das fases principais que envolvem o processo de produção da cerveja. Então agora a gente tem condições de entender um pouco melhor como são esses ingredientes, né? Esse começo, acho que eu abordo de uma forma bem confusa, eu tento fazer um... Vamos falar um pouquinho de processo, um pouco de ingrediente, um pouco de processo, um pouco de ingrediente. Mas vamos lá, acho que no final vai dar certo, vocês vão entender bem. No final da disciplina eu tenho certeza. Gostaria muito que vocês finalizassem a disciplina fazendo uma cerveja. Bom, então, os ingredientes, né? Falei de malte, falei de malte, falei de malte, de malte, de malte. Mas o que é malte? Vocês nunca ouviram falar em malte? O que é malte? Então, o malte, ele é um produto da germinação artificial, da germinação induzida. Não precisa ser artificial, mas no processo industrial, né, o malte ele é o produto da germinação induzida de um cereal, porém controlada. Então, sabe quando você pega lá no ensino fundamental ainda e você começa a umedecer, faz aquele experimento que você umedece os feijões e os feijões começam a germinar? Isso, se o feijão fosse um cereal, isso seria um malte de feijão. Então você começa esse processo, inicia esse processo de germinação e interrompe ele. Então o feijão, nessa analogia, deixou de ser feijão e passou a ser malte de feijão. E por que que isso é interessante para nós cervejeiros? Primeiro, você pode fazer malte com qualquer tipo de cereal. Então, a maior parte das cervejas elas são feitas com malte de cevada, mas existe malte de trigo, malte de arroz, malte de milho. Se for fazer aqui ó, uma correlação, mas bem mais ou menos, mais de 90% das cervejas ela tem como componente principal o malte de cevada. Algumas cervejas, alguns estilos específicos, estilo Weizenbier, American Wheat, são estilos que têm o malte de trigo como principal componente da cerveja. E algumas cervejas sem álcool usam cereais, algumas cervejas sem álcool, algumas cervejas sem glúten feitas para celíacos usam cereais que não têm glúten na sua composição, como o sorgo. Então, algumas cervejas têm sorgo ou outro cereal que não tem glúten como sua composição. Alguns estilos africanos usam sorgo também. Mas então, por que existe essa germinação? Para que se faz essa germinação do cereal nesse processo chamado de maltagem? Então, o cereal, para entender isso, né, a gente tem que entender como é o cereal. O cereal ele é basicamente um saquinho de farinha. Ele é um saquinho de amido, então ele tem o grãozinho ali. Provavelmente vocês já viram um grão de trigo, um grão de milho. Então ele é um saquinho que tem uma proteção, esse saquinho é uma proteção, e dentro dele ele tem bastante amido, bastante farinha. No caso da cevada cervejeira, tem mais ou menos 80% de amido em relação à massa, é bastante coisa. Então é basicamente um saco de farinha mesmo. 10% de proteína e o resto essas fibras que envolvem. O fato é que, bom, vocês são alunos de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, conhecem as leveduras Saccharomyces cerevisiae, devem ter estudado durante a graduação. E se vocês lembram ou estudaram sobre o metabolismo dela, vocês devem saber que elas metabolizam açúcares muito simples. A Saccharomyces cerevisiae consegue metabolizar glicose, que é com um monômero, né, um açúcar, glicose, frutose, consegue metabolizar dímeros ali de açúcar, por exemplo, maltose ou sacarose, e até 3 unidades, maltotriose, por exemplo. Passou daí, ela tem muita dificuldade para metabolizar. Ela até tem enzimas que poderiam ajudar isso, mas em pequenas quantidades e virtualmente elas não metabolizam açúcares mais complexos ou dextrinas. Então, quando você umedece o grão, por que o grão tem amido primeiro de tudo, né? Por que o cereal ele tem essa bolsa de amido? Porque o cereal um dia ele vai se desenvolver, ele vai virar uma planta e para fazer essas reações e para começar a crescer, ele precisa de energia. Então, esse amido é a forma que ele tem de estocar energia. Então, o que acontece? Quando você umedece o cereal, você estimula alguns hormônios e dentre os principais, né, tem a giberlina, que ela induz ali no cereal o início do processo de germinação, e nesse processo de germinação
a planta precisa consumir os amidos, só que também a planta não metaboliza amido diretamente, né? Não tem um ciclo de obtenção de energia direto com amido, a gente tem com glicose, ou outros açúcares similares à glicose. E nesse caso, então, a enzima ela produz uma o cereal produz enzimas que começam a degradar essas proteínas e carboidratos em partes menores, em aminoácidos e açúcares simples. Então é produzido amilase e protease. Então agora, o que é o malte basicamente? Então daí ele é seco, né? Esse processo de germinação ele é interrompido, senão é consumido todo o açúcar que tem ali dentro. Mas o malte ele é basicamente um processo onde você transforma o grão de cereal, que é um grão, um saquinho de amido, em um saquinho de amido, só que com amilase. E aí, o que acontece? Você pega amilase mais água numa temperatura e num pH certo. Você faz açúcar. Isso que é o malte. Então, você não tem como fazer uma bebida a partir de cereal se você não utilizar malte. Porque pega um trigo simples, coloca ele dentro da água e coloca Saccharomyces cerevisiae. Não vai acontecer muita coisa. Por que não vai acontecer? Porque não tem uma fonte de açúcar adequada para o desenvolvimento da Saccharomyces cerevisiae. Claro, eventualmente outros micro-organismos vão se desenvolver, né, caso existam outros micro-organismos, mas não vai acontecer muita coisa no sentido de virar uma bebida fermentada alcoólica adequada ao consumo humano. Bom, existem basicamente dois tipos de amido, a amilose e a amilopectina. A amilose é uma cadeia linear de amido, a amilopectina é uma cadeia ramificada. A maior parte do amido da cevada está como amilopectina. E existem duas enzimas principais que são sintetizadas nesse processo de germinação. Uma delas é a beta-amilase. A beta-amilase ela sempre atua no fim das cadeias da amilose ou da amilopectina, sempre gerando a partir desse carboidrato, né, a maltose. A maltose, que é um açúcar formado por duas unidades de glicose. A beta-amilase ela não consegue atuar nessas ramificações também, ela só atua aqui nas pontinhas. Se tivesse uma pontinha aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma pontinha, tem uma glicose numa ramificação. Ela não consegue atuar. Ela só consegue atuar em cadeias lineares, quebrando aqui a, as ligações só em cadeias lineares, né? Então, existe também outro tipo de enzima dentro desse processo de germinação, que é a alfa-amilase. A alfa-amilase ela já não é uma enzima muito seletiva, ela não atua, quer dizer, ela atua basicamente em qualquer lugar. Então, beleza, ela está passeando ali, pegou aqui, quebrou, liberou essa cadeia de 5 glicoses. Está passeando aqui, quebrou essa amilose no meio. Chegou aqui, está aqui na amilopectina, quebrou aqui, ó, pum, fez uma maltotriose. Só que ela não atua também próximo de ramificações. Então, por isso, lembra que eu falei lá no começo da aula que sempre sobra um pouco de açúcares? Nesse caso aqui, toda essa região aqui seriam regiões onde não seriam quebradas pela amilopectina, pela alfa-amilase ou pela beta-amilase. Então, todos esses açúcares um pouco mais complexos aqui, eles permaneceriam na cerveja final, mesmo depois da fermentação. Então, por que a gente fala, né? A gente vai chegar na parte de processo ali, vai estudar a fundo a mostura, que é o processo onde a gente extrai e faz essa reação, e a gente vê que a gente pode controlar para onde a gente quer levar a nossa cerveja, controlando qual das enzimas que a gente deixa atuando por mais tempo, ou na temperatura e no pH ótimo. A gente pode fazer uma cerveja onde ela vai ser muito mais fermentável ou muito menos fermentável. Se a gente direcionar ela para ser mais fermentável, ela vai ter mais álcool no produto final. Se a gente direcionar ela para ser menos fermentável, ela vai ter mais açúcar no produto final, vai ser mais encorpada, mas menos alcoólica. E por que, se a gente pode maltear todos os cereais, a maior parte das cervejas, a imensa maior parte das cervejas é feita com malte de cevada? Tem uma série de motivos. Eu acho que os dois principais é que a cevada ela produz muita enzima, ela é de fácil malteação, ela germina fácil,
mas ela produz uma quantidade muito, muito grande de enzimas. Tanto que existe a possibilidade da gente utilizar cereais não maltados na cerveja, porque tem tanta enzima dentro do malte de cevada que quando você coloca na água, ela consegue quebrar o amido da cevada e de um milho não maltado que você colocou lá, de um trigo não maltado que você colocou lá, de uma batata, que é uma fonte de amido também que você colocou lá. Então, esse é um dos motivos, bastante concentração enzimática. E a segunda, o trigo também faz uma concentração enzimática grande. Só que o trigo ele tem característica sensorial bastante forte. Então, o segundo, aroma e sabor agradável, aroma e sabor mais neutro. Então, essas seriam, na minha opinião, as duas principais razões. A gelatinização também. Quando você degrada o amido, né, que o objetivo da mostura, primeira etapa, é você extrair esse amido para a água, transformar ele em solução aquosa, e aí quebrar ele em açúcar. E o ciclo de quebra do amido, ele começa com a gelatinização do amido. E o que acontece com o milho, por exemplo, a temperatura de gelatinização dele, a primeira etapa de degradação, é mais alta do que a temperatura limite que a alfa-amilase, que é a mais termoestável, que é a enzima mais termoestável, consegue atuar. Então, se você for fazer uma cerveja só com milho, por exemplo, se você for usar milho na composição da cerveja, você teria que fazer essa gelatinização acima e depois voltar para a temperatura. É um processo complexo, a gente fala dele depois. E o malte, ele vai diferenciar bastante, né, em função do nível de torra que tem durante o processo de malteação. Então você coloca ali, tem seu saquinho de amido, fez as enzimas, e aí você tem que parar essa reação, você tem que parar essa germinação. Como que você para? Eleva a temperatura até uns 90 graus por um determinado tempo. Mas nesse processo, né, os cervejeiros antigamente, os mestres malteiros não sabiam até que temperatura que tinha que chegar, ocasionalmente passava, ia 110, 120, 180. E o que acontece quando você aquece amido, açúcar? Acontecem reações de produção de cor, reações de Maillard, reações de caramelização. E aí, a partir do nível de torra, o nível de tosta ou o nível de parada, né, a temperatura que você fez a desativação enzimática ali, você vai ter diversos tipos de malte que podem dar sabor e aroma diferentes para a cerveja. Aqui eu tenho para mostrar para vocês, essa imagem é linda, assim. Eu como cervejeiro acho incrível quem fez isso. Então aqui a gente tem, ó, o malte mais básico de todos, malte Pilsen a gente chama. Então seu saquinho de amido aqui, ó, já com as suas enzimas que obviamente a gente não consegue ver, um grão bem básico. Aqui na foto B, na imagem B, a gente tem o mesmo cereal, só que ele passou por uma torra um pouco maior. O que acontece quando você torra farinha? Pensa, o que é a casca de um pão caseiro ali? Não é uma farinha torrada, basicamente? Então aqui a gente tem um malte que ele tem basicamente uma farinha torrada. E o que ele traz de características para a cerveja? Basicamente as mesmas características que você vai ter em um amido torrado. Um gosto de casca de pão, um gosto de panificação, bolacha, biscoito. Então, esse tipo de aroma aqui, ele pode ser passado para dentro da cerveja. Aqui, na imagem C, a gente também tem uma coisa muito legal. Lembra que eu falei, né, que o amido, se você colocar ele na umidade certa, na temperatura certa, no pH certo, ele vira açúcar. Normalmente a gente faz isso dentro do processo de produção de cerveja. Mas uns mestres malteiros conseguiram isso lá na Inglaterra, lá há bastante tempo atrás, desenvolvendo tecnologia, eles conseguiram fazer esse processo de virar açúcar dentro do próprio grão. Todo esse amido aqui vira açúcar. E o que acontece quando você torra açúcar? Vira caramelo. Então eles inventaram os maltes caramelo. Olha aqui, não um caramelozinho bonito, lindo, um caramelozinho de maltose dentro do grão? Coisa linda. E aí, se você pegar tanto é, esse malte, ele vai para uma temperatura bem extrema, bem alta, ele vai começar a carbonizar, ele vai começar a torrar. E aí você vai ter aromas e sabores relacionados à torra.
Se você pegar um chocolate, um café, boa parte do aroma do chocolate e do café não é exatamente aroma do chocolate ou do café. É aroma da torra do chocolate, aroma da torra do café. Então esse tipo de malte aqui, ele vai remeter a aromas que lembram muito chocolate, que lembram café, dependendo do nível de torra, né? Que lembram coisas torradas. Então, olha que legal, com um entendimento bem básico, a gente começa até a entender assim como existe a formação dos aromas e sabores dentro da cerveja. A gente vai ver isso bem detalhado depois. A gente vai ter aula só sobre malte, só sobre lúpulo, só sobre levedura. É, aqui no Paraná a gente tem uma maltaria bem famosa, a maior maltaria da América Latina, fica em Entre Rios, perto de Guarapuava, que é a maltaria agrária. É uma empresa gigante, enorme. Potencial lugar para vocês trabalharem como engenheiros de biotecnologia. É, aqui, né, o site da Agrária, os maltes que eles vendem, então, o malte mais básico que eu falei ali para vocês, o malte Pilsen, depois eles vão torrando cada vez um pouquinho mais, vocês podem ver ganhando um pouquinho de cor a cada nível de torra, mas tudo isso aqui malte bem básico. Os maltes mais especiais, aqueles mais torrados, eles fazem todos a importação desse, não porque eles não saibam, não tenham condição de fazer, mas porque talvez não exista tanta demanda para tanto tipo de malte no mercado nacional e vale mais a pena importar, porque existem literalmente centenas de tipos de malte, basicamente variando o processo ali de produção, quase todos com um processo razoavelmente comum, mas variando a torra e como essa torra, essa elevação de temperatura é feita. Bom, finalizando aqui o malte para nossa introdução, a gente tem o lúpulo. O lúpulo ele é uma plantinha que, como eu falei lá no começo, ele atua no tempero e no amargor da cerveja. Então ele é essa florzinha aí. Hoje, dentro da UFPR, a gente tem pesquisa com produção, com adaptação de lúpulo para o Brasil. Ela é uma planta que até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, basicamente nem nascia no Brasil. Nascia, né, mas não se desenvolvia bem no Brasil. Então, num trabalho conjunto de diversas universidades, diversas entidades públicas, particulares, foi feito estudos para adaptação e hoje a gente tem plantações razoavelmente grandes de lúpulo e o Brasil pronto aí para entrar no mercado internacional de lúpulo como um grande produtor. Então, tem plantação em Palotina, tem plantação aqui na região, tem um produtor iniciando uma produção grande e a gente já tem produções grandes ocorrendo no Brasil, uma coisa muito legal de estar vivendo. Então, o que que o lúpulo ele traz para a gente? O lúpulo ele traz duas coisas: as resinas amargas e os óleos essenciais, os óleos aromáticos. Então tá aqui, ó, bonita essas plantas de lúpulo. Vocês podem, quando voltar, né, as aulas, vocês podem ver lá na UFPR, fica ao lado do bloco 5 a plantação de lúpulo. Tá bem bonita a plantação de lúpulo. E aqui é um pé de lúpulo. O lúpulo ele é uma trepadeira, ele pode subir aí 3, 4, 5 metros, dependendo de como faz. Esse é um dos métodos que está sendo empregado ali na UFPR, que é o cultivo em V, assim, né? Que tem uma pessoa aqui no meio para vocês terem a referência do tamanho da pessoa. Esses pés estão maiores que os pés que tem na UFPR. Os pés na UFPR eles são mais novinhos, assim, esses já são os pés bem grossões de lúpulo aqui, mas pode ver que tem quase 5 metros aqui essa plantação. Então o lúpulo, né, o que importa é a flor, e dentro da flor não são as pétalas da flor que importam, mas essa resina aqui no meio, chamada de glândula lupolínica. Então, aí que está todo o amargor e todo o aroma do lúpulo. As folhas, assim, elas são, de certa forma, elas têm sua função, mas elas trazem mais coisas ruins do que boas. Então, hoje a gente tem até produtos onde a gente consegue pegar só essa parte aromática aqui. Então são os lúpulos sem folha, são processos mais avançados, coisas fruto de pesquisas bem recentes também. Quando a gente chegar na parte de lúpulo em específico, a gente vê o produto em si, né? E o que que o lúpulo traz então? Amargor e aroma. Basicamente essa é a função do lúpulo hoje em dia. Funções principais, né? E aí, como funções secundárias, ele é um agente antimicrobiano, ele é bacteriostático,
teve sua função histórica muito importante. A cerveja ela pôde se desenvolver mais que outros tipos de bebida porque ela era mais estável microbiologicamente em função do lúpulo. Porém, hoje em dia, isso de forma alguma é um fator relevante. A gente conhece microbiologia hoje, a gente usa técnicas de sanitização, então não é tão relevante, salvo algumas cervejas produzidas de forma clássica, como cervejas que usam culturas de micro-organismos, cervejas belgas. E também muito importante que o lúpulo atua como um estabilizador de espuma. Para o lúpulo ele passar amargor para a cerveja, a, a resina, a principal resina de amargor, que é chamada de alfa-ácido, ela tem que passar por uma modificação térmica para se tornar solúvel. Então, por isso, a etapa de lupulagem é a etapa de fervura. Então, nessa etapa de fervura, o calor ele modifica a molécula do lúpulo e torna essa molécula solúvel em água, ou torna ela parcialmente solúvel em água. É, Saindo do lúpulo, a gente vai para a levedura. A levedura é a alma da cerveja, a levedura é a cervejeira em si, né? É ela quem faz a cerveja. Nós fazemos o chá de malte com lúpulo, damos para a levedura e a levedura transforma esse chá de malte com lúpulo em cerveja. Basicamente, existem duas classes de leveduras, duas famílias de cerveja classificadas pelos tipos de levedura utilizadas. Então, são duas espécies de micro-organismos pertencentes ao gênero Saccharomyces, que é a Saccharomyces pastorianus, que tem uma história bem interessante, eu conto quando a gente chegar na aula de levedura, e a Saccharomyces cerevisiae, que é bem conhecida de todo mundo, né? Basicamente, o que a levedura faz é transformar no primariamente o açúcar em CO2 mais álcool, mas faz um monte de outras coisas. Então existe um monte de outros subprodutos, né? Ésteres, álcoois, ácidos, e a gente tem cervejas, famílias de cervejas, estilos de cerveja que são extremamente dependentes desses produtos para terem características sensoriais que definem ele, né? Então, talvez aqui eu esteja falando de sabor de malte, sabor de lúpulo, sabor de levedura. E se você bebe cerveja, né, consome esse tipo de bebida e só consumiu as bebidas mais industriais, mais comerciais vendidas aqui no Brasil, talvez você nem tenha ideia do que eu estou falando, porque existe uma padronização muito muito grande nas cervejas comercializadas aqui no Brasil. Bom, isso mudou bastante nos últimos 10 anos, mas uma cerveja comercial, e citando aqui bem específico, uma Brahma, uma Skol, uma Kaiser, uma Colônia, elas são cervejas onde o perfil de fermentação é bastante neutro, o perfil de malte é bastante neutro e o perfil de lúpulo é bastante neutro. Então, às vezes eu falando desses aromas, desses sabores, vocês podem até pensar, mas isso não tem a ver com a cerveja, não tem a ver com o que eu conheço de cerveja, mas existem outros estilos. Hoje está mudando muito aqui no Brasil. Hoje todo lugar tem cervejas especiais e talvez se vocês já tiveram a chance de consumir ou tiveram vontade, pode ter alguém que nem bebe que está fazendo a disciplina, né? Mas se salvo esse caso, né, se já tiveram a chance de provar, é, talvez vocês estejam vendo o que eu estou falando. Então a gente pode ter aromas e sabores vindo desses três componentes. Mas as cervejas comerciais em geral elas têm esses três componentes suprimidos e isso não necessariamente é uma coisa ruim. Na verdade, você torna a cerveja uma cerveja mais leve e mais refrescante, que pode ser o objetivo. Ninguém quer sempre tomar uma cerveja belga complexa, pesada, alcoólica. Dá para falar assim, né, fazendo uma analogia bem simples, que seria igual uma comida de um restaurante muito chique, né, que você vai lá e eles servem em porções pequenas porque é muito aromático, muito condimentado e quando você come um pouquinho é bom, mas quando você come muito, pode ser que uma comida mais leve, mais do dia a dia, seja mais adequada. Falando nos dois extremos, né? Claro que tem cerveja artesanal que é leve também, que é refrescante, só um pouco mais complexa. Então, voltando aqui para a levedura, né? A levedura, hoje a gente tem uma infinidade de leveduras para cerveja. Por mais que a gente tenha duas espécies aí,
a gente tem linhagens diferentes dentro dessa espécie, e as linhagens são tão diferentes entre si, produzem cervejas totalmente diferentes. Então, como eu já disse aqui, né, cervejas belgas, elas têm bastante expressão de levedura. Então, pegar aqui, por exemplo, alguma belga aqui, Belle Saison, uma levedura belga, levedura que ela produz fenóis, por exemplo, dá aroma condimentado, cravo, picância. A mesma coisa para cerveja de trigo, a gente tem a WB06 em algum lugar aqui. Cerveja também, mesmo perfil similar, aí, muito cravo. E por outro lado, a gente tem leveduras que são bem neutras. Pegar aqui a Nottingham, levedura que ela dá pouco impacto sensorial na cerveja, para você fazer uma cerveja ou bem neutra em geral, ou que o que tem que brilhar são os aromas do malte, ou o que tem que brilhar são os aromas do lúpulo. Depois, quando a gente for na formulação de cerveja, vocês vão entender um pouco de como funciona essa teoria. Existem duas empresas aqui no Brasil que produzem, três na verdade, uma delas eu não sei se está produzindo mais. E aqui é um caminho que é totalmente dentro da biotecnologia. Então aqui a gente tem a Levitec, uma empresa que fica em Florianópolis, e a gente tem a Bio4. A Bio4 é uma empresa de um engenheiro de bioprocessos e biotecnologia da UFPR. Cara, muito gente boa, inclusive um lugar potencial. Ambas, né? A Gabi, que é proprietária da Levistec, é farmacêutica, com mestrado e doutorado na área de biotecnologia. O Marcelo, proprietário da Bio4, ele é engenheiro de bioprocessos pela UFPR. É, e tem também, né, a Dr. East, que fica no Espírito Santo. Mas eu acho que ela encerrou as produções de levedura, eu não tenho certeza. Mas é um potencial lugar para vocês trabalharem. Sim, ou seja na área de empreender, na área de fazer estágio, a demanda é altíssima e se for ver, né, logisticamente, essas empresas menores, né, elas só produzem leveduras líquidas que têm uma validade bem pequena e a logística ela é bastante importante. Aqui no Brasil a gente está bem concentrado na região sul, basicamente a Levitec na Santa Catarina e a Bio4 no Paraná. É, E aí, né, tem a água também que eu não falei como ingrediente, como ingrediente grande da cerveja. Eu tô aqui, deixa eu pegar, eu tenho uns livros aqui, eu vou mostrar para vocês, já que a gente está falando desses ingredientes e como eles são importantes, né? Vai falar bem básico aqui na disciplina, mas posso garantir para vocês que mesmo só introdutório, esses quatro ingredientes são muito importantes. Existem livros para cada um desses quatro ingredientes e esses são livros basicamente livros introdutórios. Esses são livros todos em português. Tem uma editora que está traduzindo esses livros para o português aqui no Brasil, chama Crater, mas eles vieram originalmente, eles estavam em inglês. É uma coleção bem interessante para quem está começando na cerveja, para entender cada um dos quatro ingredientes. A gente vai acabar vendo basicamente sobre esses quatro ingredientes em 2 ou 3 horas de aula, que vai acontecer na semana que vem. Mas ao longo do curso, claro, a gente sempre vai estar voltando neles e tenho certeza que vocês sairão com um entendimento bastante razoável aqui desse curso. Então, combinando esses quatro ingredientes, a gente tem os diversos tipos de cerveja. Vou ser bem breve aqui, né? Cerveja Pilsen, por exemplo, não falei aqui, né? Mas colocando bastante adjunto, um pouco de malte Pilsen, que é o malte mais clarinho, um pouco de lúpulo, seriam os ingredientes para fazer uma cerveja Pilsen. Uma Bock, eu não sei se vocês conhecem, foi famoso, acho que na década de 90 no Brasil, estilo Kaiser Bock. Então, aumenta bastante a quantidade de lúpulo, aumenta o número, os maltes mais escuros, um malte Munique, que é quase um malte Pilsen um pouco mais torrado, aqueles maltes caramelo que eu falei para vocês. Ela fica uma cerveja avermelhada, muito mais lupulada, mais encorpada, porque em geral ela vai mais lúpulo, mais malte no geral do que a cerveja Pilsen. Eles têm esse tipo de cerveja, muda a levedura das duas também, são similares, Saccharomyces pastorianus, mas pega uma Double IPA, um outro estilo de cerveja que está muito famoso, ou só uma IPA, né? IPA ou IPA, pode chamar as duas formas,
que é uma cerveja que hoje em dia, bom, tem diversas variações, mas a variação principal da IPA, as mais comercializadas hoje em dia, elas têm um perfil muito básico de malte, um perfil muito básico de levedura. Dá um maltezinho, talvez um caramelo ali para dar uma cor, para não ficar clarinha igual a Pilsen que vocês conhecem, mas o que brilha nelas é o lúpulo. Então tem uma quantidade muito, muito, muito grande de lúpulo, seja para dar amargor, que é uma coisa mais antiga, ou versões mais novas, toneladas de lúpulo ali para dar aroma. Toneladas, quantidades enormes de lúpulo para dar aroma. Ou uma. Uma stout, nem sei porque eu coloquei uma ale stout, né? Mas tá, stout são ales e ales são cervejas fermentadas com Saccharomyces cerevisiae. Então, uma cerveja quase preta, amarga, seca. Queria mostrar aqui que ela vai pouquíssimo malte torrado, às vezes 5, 10% de malte torrado é o suficiente para transformar uma cerveja clara numa cerveja bastante escura. Certo? Então, combinando esses três ingredientes e combinando as técnicas, viram os mais de 100 estilos de cerveja que existem, sendo que hoje existe até um estilo brasileiro de cerveja chamado de Catarina Sour. É um estilo que usa mais de um micro-organismo, bem refrescante, bem interessante. E, bom, vou encerrar aqui essa primeira parte da nossa introdução para não ficar muito longa e logo após eu volto com a parte de processos.